Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos terminar a nossa conversa sobre o livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, do Padre Fábio de Mello. E vai ter uma parte aqui que eu achei muito interessante, eu não sei se já passou, mas eu acho que não. Ele vai falar sobre um padre que ele fumou a vida toda e aí a conta chegou, né? Ele acabou tendo um câncer. Eu só sei que ele resumiu dizendo que ele estava colhendo com responsabilidade as escolhas que ele fez. Sofrer também deve ter esse peso de você carregar sobre os seus ombros as responsabilidades daquilo que você fez, daquilo que você semeou, e não transferir para outras pessoas. Aí eu acho que é nesse capítulo que ele vai falar. Ele vai falar assim: já encontrei muita gente que semeou limão pedindo a Deus a graça de colher laranjas. Fico pensando se há honestidade nesse pedido. Achei. A questão do Padre Léo, que ele vai falar sobre o câncer. Nunca pedi a Deus que ele me curasse. Só peço a ele que me ensine a viver neste momento de dor. E aí ele vai dizer o seguinte: neste momento o Padre Léo nos ensinou, mais uma vez, um jeito bonito e responsável de crer em Deus. Uma crença que nos coloca na busca das coisas do alto. Uma busca que se desdobra em atitudes concretas de conversão diária. Mudança que começa no que comemos, no que falamos, no que ouvimos. Enfim, mudança que abarca a totalidade da vida humana. Aí ele vai falar: acompanhei a sua mudança. Isso é do Padre Léo, tá? Que eu falei que teve um câncer porque fumou bastante. Léo deixou o cigarro, empenhou-se em uma vida regrada e com muita disciplina alimentar, mas infelizmente não deu tempo. Os anos em contato com as toxinas da nicotina falaram mais alto. E referente a esse assunto ele ainda vai continuar dizendo: não podemos ser infantis a ponto de acreditar que Deus nos emagrecerá e nos livrará dos perigos do infarto mediante orações e exercícios de piedade. Orações não podem nos livrar das responsabilidades que se desdobram em anos concretos, nem tampouco podem estar a serviço de nossa preguiça. Não podemos justificar nossa falta de iniciativa com a história absurda que Deus fará por nós. E aí por fim ele vai dizer: se nossa prece não se transformar em atitude, Deus fica desmoralizado e o mal continuará prevalecendo sobre o bem. Aí o próximo capítulo é Deus nos absurdos do mundo, que eu achei também muito interessante. E que ele vai falar sobre esses absurdos do mundo? Ele vai contar um testemunho da irmã dele que acabou morrendo por conta de um acidente bem besta em um ônibus. E aí, se eu não me engano, tinha uma peça de vidro que estava em cima do assento, naquela parte que a gente coloca o bagageiro, que não poderia estar lá. Era algo que trazia risco, mas ele vai falar que isso poderia ser evitado se a companhia fosse responsável pelas viagens. Eles iriam olhar o que podia, o que não podia levar no ônibus, né? E também ele vai falar várias coisas sobre o motorista, podia ter falado que não podia ter levado. Alguém dentro do ônibus poderia ter reclamado, mas infelizmente isso não aconteceu e ela acabou morrendo. E aí ele vai falar o seguinte: isso poderia ser evitado? Poderia. Mas o mundo ele não é perfeito. Então quando você se depara com essas injustiças, principalmente quando alguém poderia ter feito a mínima diferença, era só proibir, era só dizer não, você não pode levar. Era uma coisa muito pequena. Então mesmo quando você não encontra as respostas nessas coisas pequenas que não acontecem, ele vai dizer uma coisa: muito mais interessante seria se a gente tivesse a sabedoria e a coragem de reconhecer nossas falhas humanas, mesmo que para isso tivemos que permanecer sem respostas para as nossas questões. Culpas não resolvem os nossos problemas, apenas nos tornam mais pesados. Não importa encontrar e olhar nos olhos os responsáveis pela tragédia. O que importa é aquilo que recolhemos como aprendizado. E aí, para fechar, ele vai dizer o seguinte: sempre fico de olho nos bagageiros dos ônibus. É um jeito próprio de fazer justiça à morte da minha irmã. Grandes milagres costumam nascer de pequenos cuidados. E o ponto que ele vai dizer de todo o sofrimento que eles passaram, principalmente que ele passou, ele vai dizer que não adiantou buscar culpados, né? Foi o que a gente acabou de ler. E também que os pequenos gestos podem mudar, podem até salvar a vida de alguém, se você estiver disposto a ser uma diferença na vida de alguém. E aí você para pensar que era algo tão simples, tão pequeno, e às vezes realmente nós não nos damos conta que coisas muito pequenas elas podem fazer grande diferença. E aí, por fim, ele vai falar sobre um dos temas que eu acho muito fantástico, que é sobre a velhice, né? Que você vai perder várias coisas, e aí esse é o sofrimento de lidar com a velhice também. E aí, falando sobre perdas, ele vai dizer o seguinte: perder, nós sempre perderemos sempre, mas as perdas são tão necessárias quanto os ganhos.
é só olhar diferente para elas. Se assim o quisermos, elas se tornarão como portas para muitas outras possibilidades. E aí, por fim, chegando no final do livro, ele vai falar sobre superação, que a dor e o sofrimento podem trazer alguns benefícios. E aí eu vou destacar algumas frases que eu achei interessante durante essa leitura. Mas essa dor tem caráter redentor. Essa dor é positiva. É a dor de forçar o corpo a um esforço que o fará sentir-se melhor. É um sofrimento que nos renderá benefícios futuros. Sempre há tempo de superar os limites da nossa personalidade e assumir um comportamento mais harmônico e sereno. Esse é o propósito dos sábios. E ele também vai falar aqui sobre os sofrimentos da mente, né? Às vezes a gente pode ter um sofrimento não só físico, mas também principalmente desse sofrimento emocional, dessa inteligência emocional que o padre também sempre fala nos seus discursos e nos seus livros. E aí tem um parágrafo que ele vai dizer o seguinte: quando a doença é na mente, a cura só pode vir mediante a reorganização do pensamento. Muitos sofrimentos serão extirpados de nossa vida apenas se lançarmos um olhar diferente sobre eles. Pensamentos positivos podem aliviar a alma de sofrimentos tortuosos. E aqui é um dos pontos que eu acho muito legal, falar sobre a questão do sofrimento. Existem sofrimentos que nós passamos, que nós precisamos de um acompanhamento especial, um acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra. Existem casos que esse acompanhamento precisa ser feito. E aí o problema também é como nesse meio cristão existe muito preconceito referente a isso, né? De você buscar uma ajuda terapêutica quando necessário. E aí ele vai reforçar isso. Às vezes os nossos problemas, eles precisam de uma ótica diferente. E às vezes eu que estou num problema não consigo ver essa ótica diferente e eu preciso de ajuda de alguém. E se possível, em alguns casos, se você não tem alguém em quem confiar, algum amigo, né, que você possa desabafar, você precisa de ajuda de uma pessoa que vê as coisas por um outro ângulo. E aí, referente a isso, ele vai dizer: um bom terapeuta é aquele que consegue nos encaminhar para uma nova interpretação de tudo aquilo que nos oprime. Uma realidade passada não pode ser modificada. Ninguém pode fazer voltar acontecimentos e transformá-los em outros. O acontecido já é definitivo em nós. Mas o que não precisa ser definitivo é o jeito como olhamos para os acontecimentos. Nisso consiste a terapia, reorganizar os efeitos do passado. Muitos sofrimentos nascem da nossa interpretação dos acontecimentos passados. A matéria vivida se transforma em opressão para a mente. É uma peça que não se encaixa no todo, dando-nos a sensação de que algo está fora do lugar. E aí ele vai continuar falando sobre estarmos bem com os nossos pensamentos. Ele vai dizer o seguinte: refletir é um atributo humano. Somente nós podemos descobrir o oculto que está por detrás de tudo. Quanto mais a pessoa é capaz de pensar a vida, suas escolhas e o jeito de encaminhar as suas decisões, maior será a possibilidade de uma experiência harmônica e equilibrada de si mesma e dos outros. Em outro ponto ele vai dizer: analisar é purificar, é retirar os excessos. Muitos sofrimentos nascem das nossas confusões mentais. A análise tem o poder de reordenar as ideias. É como acendêssemos luzes em um quarto escuro. Muitos sofrimentos nascem das nossas confusões mentais. Por isso é tão importante desenvolvermos o hábito de refletir sobre a vida e sobre os problemas que enfrentamos. No momento de nossa fragilidade, a reação mais comum é o desespero. Mas o desespero não nos ajuda em nada. Pessoas desesperadas são pessoas em profundo estado de confusão mental. O desespero é uma resposta espontânea do ser humano quando diante de um grande limite, mas ele não precisa ser definitivo. Pode ser apenas o primeiro momento do sofrimento. Estender no tempo o estágio do desespero é adiar a solução dos problemas. Pessoas desesperadas não costumam lidar bem com os problemas que enfrentam. A razão é simples. O desespero é o oposto da análise. A análise requer calma, paciência e lucidez. Tais atitudes geralmente não são encontradas em pessoas tomadas pelo desespero. Administrar os sofrimentos no momento do desespero é uma tarefa árdua. E é nesta hora que precisamos de alguém que nos ajude a contornar a força do pensamento opressivo. Desesperos nascem e são nutridos a partir de fatos e ideias que nos oprimem. Voltamos à questão que já tratamos anteriormente. Fatos não podem ser modificados, mas as consequências deles em nós
Sim. E aqui eu encontrei no final sobre aquela questão da moça que estava sofrendo pelo seu relacionamento. Ele vai dizer o seguinte no final desse capítulo: o namorado não lhe quer mais? Continue a vida. Não faça a curva ao final da estrada. Não perca tempo lamentando o desespero de quem não lhe ama. Descubra que isso é cascalho. E por questões tão miseráveis não é justo sofrer tanto. E aí, chegando no fim, ele vai dizer assim: garimpar diamante é a arte que exige ciência. O grande desafio do garimpeiro é encontrar pedra preciosa no barro. É surpreendente, mas saber sofrer é uma arte que exige a mesma ciência. E aí, por fim, no último capítulo, ele vai falar que o sofrimento nos transforma. Sacralizar o sofrimento é reconhecê-lo como oportunidade de transformação. É claro que se pudéssemos escolher, escolheríamos não sofrer, mas não há como mudar esta regra. O sofrimento humano é natural, é inevitável. Em alguns momentos da vida, ele nos esbarrará. O importante é não nos rendermos ao seu possível espírito destruidor. Para isso, é preciso manter viva a chama da esperança. E aí vai terminar com uma frase da Cecília Meirelles, dizendo assim: é isto que se resume o sofrimento. Cai a flor e deixa o perfume no vento. Bom, essa foi a resenha de hoje, falando um pouquinho sobre o livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. Eu acho que eu não falei nem 10% do que tem nesse livro. Bom, eu recomendo você ler ele, não só pela causa do sofrimento que você possa estar passando, mas sim também aprender a lidar com o sofrimento quando eles barrarem você. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar. Não esqueça de falar sobre o que você achou sobre o assunto. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.